Tem um monte de coisa acontecendo todos os dias, mas parece que não tem nada acontecendo, de fato, nada acontecendo. Todo dia tem milhões de notícias e informações do mundo inteiro, mas se você for parar para dizer, você não sabe exatamente, né, o que está acontecendo. A gente, não sei se vocês sentem isso também, mas eu tinha aquela enxurrada de informação, achava tudo legal, curtia, compartilhava e não estava entendendo de fato o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo, né? Eram jovens se organizando num espaço público, né? Buscando um espaço público para ocupar e reivindicar algumas questões locais e globais, já que estavam em sintonia com esses movimentos globais, né? Em 2012, aconteceram várias pequenas ocupações, teve uma greve grande nas universidades federais, e já tiveram algumas pequenas ocupações. Então, essa tática, né, de ocupar o espaço público se tornou uma prática já mais conhecida a partir de 2012, né? E aí veio 2013. E aí veio 2013, aquela loucura total, que até hoje a gente está tentando entender o que aconteceu. E eu tentei fechar a minha pesquisa tentando voltar para depois de 2013 e até depois de 2014, depois da Copa, depois de tudo. Eu voltei para aqueles mesmos ocupantes de Niterói para ter uma conversa e tentar fazer com que eles também contassem, então, o que aconteceu? É a mesma coisa que ela está, acho, interessada em saber, né? O que aconteceu depois dessa experiência? E por que essa proposta da conversa em grupo, né? Primeiro que já é uma certa concepção minha do que eu vivi. Eu achei que foi muito coletivo. A ocupação, a greve, inclusive algumas decisões minhas veio muito mais de fora para dentro do que de mim para a ocupação e a greve. E segundo que eu acho rico esse momento de falar com o outro e que esse outro não seja só uma pessoa, mas várias, né? E eu não estou aqui para ouvir que vocês digam as mesmas coisas ou que as ideias sejam todas iguais, não. Estou aqui para falar também, e o sentido da conversa não é que a gente vai discutir política porque a gente ocupou, porque a gente entrou em greve, não é bem esse, é mais o que ficou daquilo que a gente viveu. Assim, eu acho que a gente tem muitas experiências, porque foram muitas semanas, né, de construção de... Meses, né? Quase 3 quase, né? E eu acho que foram construções que foram acontecendo. Eu acho que tem a questão do Pedrinho, pela primeira vez, estar todo junto, num movimento e tal. Mas como você tem um foco aqui que é mais voltado para a tecnologia, eu quero falar de uma experiência que eu vivi e que eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso. A gente estava nos movimentos de greve relacionando aos movimentos de ocupa. E aí, pelo WhatsApp, a gente começou a trocar material. E aí, vamos falar também de poesia? Quem gosta de Safo? Vamos trazer Safo. Vamos trazer as pessoas Lineker. Vamos trazer o pessoal que está falando agora dessas questões e tal. E foi maravilhoso, achei fantástico. E a gente continua nas redes sociais, ou seja, a gente continua no WhatsApp. Nesse ponto, essa experiência só foi possível diante desse
novo desenho de luta social, né? Que é a questão da ocupação, que teve seu traço próprio, e a nossa questão da ressignificação da greve. Eu acho que, neste caso, no Colégio Pedro II, nós ressignificamos o que quer dizer greve nessa instituição. A minha luta não é minha só, ela é de todas nós, ela é de todas nós. Transforma a vida e nos liberta a voz, liberta a nossa voz, liberta a nossa voz. Uma coisa que a gente está vendo muito claramente nesse período de pós-ocupação é que as pessoas que estavam inseridas naquele movimento, que tiveram essa experiência, elas não compreendem isso tão bem quanto as pessoas que viram só de fora, né? E aí criam-se vários desentendimentos e várias discordâncias mesmo, né? Eu acho que mesmo que a gente que participou do movimento, tanto os professores quanto os estudantes que estavam ali inseridos, apesar de terem suas discordâncias, eles sabem que aquilo dali foi legítimo, que aquilo dali foi essencial naquele momento, né? E eu acho que as pessoas de fora vão muito com a corrente mesmo, né? Com a questão da mídia que você falou, né? Do próprio Facebook. E assim, uma pergunta que a Joelma fez, que eu acho que é uma das que a gente pode mais responder, que é a questão das tecnologias, né? Na ocupação, tinham 2 câmeras fotográficas, no mínimo, né? Assim, 2 que estavam sempre lá. E assim, o tempo inteiro eram fotos, né? E como a gente registrou, assim, o nosso cotidiano na ocupação mesmo, né? E assim, exatamente. E pra gente isso era muito importante, exatamente por causa de registrar a questão da experiência, né? Registrar aquilo dali pelos nossos olhos. Mas enfim, voltando para a questão das redes, a gente tinha muito essa coisa de vem pra cá, e aí tinha gente que se revoltava e falava, quer saber, eu não vou sair do grupo, porque eu vou ficar aqui na praça e não quero mais saber, quem tá no Facebook dane-se. Sempre rola essa tensão, né, de quem tá só na rede, quem tá no Ocupa. Isso também rolou aqui, porque tem essa importância da gente narrar, mas ao mesmo tempo tem a importância da pessoa vir, né? Sim, muitos alunos queriam vir, muitos alunos vieram nos primeiros dias de ocupação, vieram na primeira semana, mas depois não cabia mais a eles vir, sabe? Os pais não deixavam, e os pais são pessoas muito mais difíceis da gente acessar e da gente levar informação do que os alunos que estudam com a gente, que, querendo ou não, tem aulas no Pedro II, que é um colégio, né, que leva um pensamento mais crítico a eles e tal. Eu acho que muitas pessoas não vinham preocupação muito por causa do censo, por causa de tanto a gente tentava usar as mídias, só que eu acho que a gente não conseguiu usar tão bem as mídias quanto a gente queria, porque não importava o que a gente postava, não importava a narrativa que a gente tentasse passar, sempre via um Zezinho no comentário pra esculachar tudo, e a gente chamava, falava vem, a pessoa falava que vinha e não aparecia nunca. Tinha uma questão muito de medo, porque a gente tá num colégio, num lugar assim um pouco complicado, então para um aluno dormir aqui já era mais difícil, né? Além da questão do pai, do pensamento, da ideologia, tem ainda toda a questão da segurança, tem aqui a questão de carro parando aqui na frente, ameaçando, e faixa sendo roubada toda hora. Mas eu percebi algo assim no sentido contrário. Então, algumas vezes eu vi colegas meus assim acompanhando os vídeos de vocês. Gente, eu tenho que ir, que legal. Desligava tudo e vinha pra cá na hora. Isso aconteceu. Então, a Cris, por exemplo, a Cris que criou um aplicativo e ali ela concentrou tudo que estava rolando, a agenda de vocês, a página de vocês no Ocupa. E aí teve uma galera que estava muito forte nesse aplicativo, porque ela queria saber o que queria rolar para ela se organizar e tá lá. Esse tá lá, do lado do docente, eu achei assim que aconteceu. Não vou dizer que foi com todo mundo, mas aconteceu. E, por exemplo, no dia que vocês trouxeram os grupos de dança, eu fui uma que quando vi, assim, eu não pensei 2 vezes, né? E tenho que ir, gente, que coisa legal, não sabia que rolava isso numa ocupação. Olha, eu também aprendendo sobre o movimento. E nós aqui do colégio nos fortalecemos muito pelo WhatsApp. Então, um grupo nosso que já se chamava Engenho
Engenho na Luta, né, Mint? Ele era um grupo menor e esse grupo se ampliou. E dentro do próprio grupo, a gente percebia as pessoas que eram do Ocupa e do Desocupa, ou que estavam com algum medo, ou, sabe, rastros passaram por ali. E essa foi a minha percepção, assim. Eu acho que do ponto de vista dos usos das tecnologias, eu vi algo assim legal acontecendo. E eu me lembro no dia que começou o Ocupa em Realengo. Eu chegando nova na casa, encostei o carro. Precisamos conversar com o pessoal do EJA. Eu estou no estacionamento. Eu falei, gente, o que é isso? Que escola é essa? Que maneiro, que maneiro. Mas, pô, eu não dou aula para esses meninos. E agora? Como é que eu entro nessa história? Quando você entra na sala dos professores, e aí? Não, porque a ocupação vai acontecer. Eu já vi que eu tenho que mexer, né? A ocupação vai acontecer. Mas como é que vai ser amanhã? Como é que a gente vai entrar? E chega no outro dia, portão fechado, menina de short curto e a professora, eu quero saber como é que vai ser isso. Porque tem uma menina lá de short curto que não deixou entrar. Tá entendendo? Eu quero saber como é que vai ser. Eu falei, que maneiro. Eu, assim, nova, acabei de chegar. E aí você vê os desencontros, e aí a greve aconteceu, porque se vocês não ocupam, a greve não ia acontecer. E agora eu tenho que entrar nessa, eu sou nova, estou em estágio probatório, como é que vai ser? Mas eu tenho que me meter nisso, preciso. E aí que surge a ideia do aplicativo, porque é o que eu sei fazer, é a minha área de tecnologia. E eu vi que, porque tem o campus Realengo, o campus... Eu não sabia o que estava rolando no campus Humaitá. E eu não sou Realengo, eu sou Pedro II. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, de alguma forma as informações precisam se encontrar. Mesmo que eu não consiga ir, eu preciso saber o que está rolando. Até porque os colegas ficam dizendo, esses meninos não têm o que fazer, ocuparam. Vocês não sabem nada, cara. Eu vi quando começou, eu estava no estacionamento, eu vi como foi. Então, isso mexeu com a minha prática, né? Quando as crianças do primeiro ano entram e perguntam alguma coisa, indagam alguma coisa, por que tem que ser assim, tia? Eu acho que a gente tem que perguntar por que tem que ser assim, tia. Por que não pode ser diferente, tia? Não é dizer, não tem que pensar porque é primeiro ano e criança tem que ser dessa forma. Não, vamos. Eu faço isso com meu filho em casa. De certa maneira, eu acho que a gente foi pensar qual é a lição, o que a ocupação deixa, é um pouco duro de fazer isso, né? Porque é radical demais, assim. Eu acho que é uma ruptura radical com o modelo de escola que a gente vive e aí a absorção disso vai ser ao longo do tempo. Afinal de contas, voltou, estamos aí, a escola está funcionando no seu modelo tradicional. E aí eu comecei isso com vocês, né? No dia de volta às aulas, lá na primeira semana, uma espécie de melancolia, assim, no ar. Porque como é que você dá conta, cara? Tipo, tava acontecendo uma outra coisa aqui, aconteceu tanta coisa interessante, aconteceu tanta coisa bacana, e a força do funcionamento, né, regular impõe, né, um outro mundo ali, né? Então como é que a gente faz esse troço não morrer, né? Como é que faz esse negócio não sumir, né? Enfim, esse primeiro momento assim da docência tinha muito uma insegurança e uma necessidade de se afirmar, né? Preocupado em afirmar a minha posição ali naquela relação, né? E uma das coisas que você aprende é que, cara, você não precisa fazer muita coisa, porque a estrutura do colégio, a organização do espaço, né? A organização das relações já faz por você, né? Então, assim, você é só mais um que entrou ali. O cara já assistiu 5 aulas hoje. Hoje você vai ficar naquela posição, parado ali na frente, vou ficar ali sentado, se mandar eles entrar, vai sentar, fazer chamadas. Então, assim, já foi, né? Eu percebi que aprender aquilo, e de certa forma já tinha aprendido, tinha passado 20 anos, sei lá, observando, né? No outro lado. É absolutamente chocante o contraste entre as pessoas ativas, mesmo que são vestidas de outra maneira, né? Acordaram ali, estão vestidos de outra maneira, estão, enfim,
existindo de outra maneira ali. E o contraste entre a postura ativa, fazendo coisas o tempo inteiro, correndo para lá e para cá, fazendo Facebook, atividade, cozinha, limpa chão, resolve pepino, resolve problema. E a postura absolutamente passiva que esse modelo de escola quer instaurar. É entrar em sala e tá todo mundo morto, seja porque acordou às 6 da manhã para estar ali às 7. Pô, e aí você fica pensando, e o que é mais surpreendente, né? Os caras vêm aqui de segunda a sábado, eles ainda quiseram ocupar. E eu acho que o mais difícil agora, sempre foi mais difícil desde que eu entrei para a questão de Grêmio, é mobilizar todo mundo, porque como o Pedro disse, é uma parada que está muito normalizado isso de você entrar, você ir pro colégio, você tem esse dever de ficar ali parado. E isso é seu dever de aluno, sabe? É muito uma parada normal que as pessoas aceitam e é só isso. E aí eu acho que o mais difícil é criar essa parada de vamos todo mundo se interessar por a política do colégio e como funciona e lutar para melhorias e além de questionar, se mover, sabe? Depois de questionar, fazer alguma coisa sobre o questionamento. Não ver só a ocupação como um estado de exceção, sabe? Ver que a escola pode ser aquilo dali que a gente vivenciou, sabe? Que não tem que ser a ocupação, aquela coisa idealizada que a gente faz o que a gente quer. Porque é isso, a gente sempre tem essa ilusão que é passada pra gente que o colégio é nosso, mas acho que na prática a ocupação foi o que passou isso pra gente. Acabou a ocupação, mas na verdade a ocupação nunca vai sair de vocês, nunca. Teve ocupação e agora? Ocupa departamento, agora tem ocupa colegiado, agora tem ocupa planejamento. Agora nós temos outros espaços que têm que ser ocupados.